entrevista com Rafael Hungria sobre unificação das linhas de pensamento no programa Em Busca de Conhecimento com Alan Fernandes pela Rádio Mundial. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alan Fernandes e estou apresentando o programa Em Busca de Conhecimento. Nosso segundo programa, é um prazer estar aqui com todos vocês novamente. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o programa tem uma proposta interativa e nós vamos abordar questões polêmicas ainda não explicadas pela ciência tradicional, pela ciência clássica, né? Nós vamos entrar nas áreas da antropologia, civilizações antigas, história, psicologia, física, astronomia, filosofia, saúde e também bem-estar. Hoje nós temos um tema também muito interessante que eu vou abordar, que é um tema chamado unificação das linhas de pensamentos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um psicólogo, pesquisador e coordenador do grupo chamado Parceria, Rafael Hungria, que já está aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Alan. Ele criou um sistema, criou uma teoria, desenvolveu na prática uma pesquisa sobre essa parte de unificação das linhas do pensamento. Então, para começar, Rafael, eu gostaria de te perguntar, o que é essa unificação das linhas do pensamento? Você pode dar uma resumida para a gente, para os nossos ouvintes, para a gente entender melhor qual é essa proposta da unificação? Gostaria que você também falasse um pouco sobre a sua história, como que você está aqui hoje. Muito bem. Para a gente falar de unificação, as pessoas entendem às vezes como ecumenismo, né? Como a compreensão de diversas linhas, religiões, filosofias, e tentam misturar os conhecimentos, como se eles, de certa forma, tivessem que se caminhar juntos e lado a lado. Só que, pelas pesquisas que muitos estudiosos, filósofos, pesquisadores das religiões fazem, nós viemos a descobrir que grande parte do conhecimento ele está, de certa forma, fragmentado. E eu gosto até de contar uma história assim, que eu conto para as pessoas, nos encontros que nós fazemos, que Deus, nós podemos chamar assim, em certo momento, estava diante do seu grande espelho do conhecimento e deixou o seu espelho cair na terra. Quando o espelho caiu na terra, ele se fragmentou em vários caquinhos. Sim. E os povos, as culturas, encontraram esses cacos e acabaram refletindo e olhando, né, a sua própria face nesse espelho e encontraram uma parcela desse conhecimento. Mas muitos desses grandes seres que encontraram esses caquinhos do espelho divino acabaram refletindo sua própria imagem nesse espelho e colocaram o espelho no bolso. E o que a gente encontra hoje são fragmentos, são parcelas dessa sabedoria universal que muitas vezes a gente não consegue identificar qual é a ponte, a ligação no contexto histórico entre um campo de conhecimento e outro. Então, muitos pesquisadores esotéricos, espiritualistas, religiosos, teólogos tentam entender o conhecimento universal e acabam criando as suas crenças dogmáticas. As suas barreiras, né? Isso. Cria-se as próprias limitações, né, de religião. Essa unificação, Rafael, ela significa o quê? Ela significa juntar todos os pensamentos de todos os segmentos de religião. Ela significa... O que é essa unificação das linhas de pensamentos e quais são esses pensamentos a que você se refere? Na verdade, assim, por todas as pesquisas que eu realizei, juntamente com o grupo da Parceria, por ter frequentado várias linhas, vários grupos, estudado muitas frentes, muitas correntes, né, a gente percebe que unificar não seria misturar conhecimentos, seria, na verdade, buscar aquele conhecimento essencial, aquele conhecimento que não foi deturpado. É um conhecimento que, de certa forma, foi preservado e está sendo mantido, de certa forma, em segredo, nas mãos de poucos líderes mundiais. E toda a nossa busca, a nossa pesquisa está em desvendar esse conhecimento que, infelizmente, foi escondido da humanidade. Quando você fala escondido, eu penso
que a gente, nesse momento, começa a entrar em grandes sociedades secretas, em segredos de alto escalão de governos, de líderes mundiais. E, bom, é um ninho de abelha, né? Exatamente. E, Rafael, a sua experiência, a sua percepção de vida, eu gostaria que você desenvolvesse mais como se criou esse grupo da parceria, o que ele faz, quais são os seus objetivos, para que nossos ouvintes consigam estar mais próximos. Desde 1999, quando houve um despertar na minha vida, algumas experiências que eu passei muito intensas com relação a contatos extrafísicos, espirituais, eu fui levado a essa busca. E de lá para cá eu venho realizando encontros com jovens, com grupos de pessoas que buscam, de certa forma, o autoconhecimento. E eu, como psicólogo, realizava muitos trabalhos em grupo, inclusive terapêuticos, né? Sim. E tentava sempre trazer o conhecimento universal para buscar essa unificação, sem nos vincularmos a nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de linha e nada. Mente aberta. Mente aberta, exatamente. E nessas pesquisas, um grupo foi se formando, várias pessoas vinham, iam, e hoje nós estamos reunidos buscando parcerias com outros grupos, com pessoas abertas também, e que estão querendo desvendar esse conhecimento dentro de caminhos, de certa forma, inéditos. Caminhos inéditos. Exatamente. Rafael, ontem eu estava conversando com 2 amigos e a gente estava mencionando, né, que nós temos, quando nós nascemos, nós temos 2 lobos, né? Nós temos o cinza e o branco. Então, pelo que eu pude entender, o objetivo, se eu estiver errado me corrija, o objetivo do grupo parceria seria alimentar sempre o lobo branco, né? O lobo do positivismo, de interação, de respeito, de unificação. Você pode falar um pouco quais são como que vocês executam essas pesquisas, como que é no campo, vocês têm uma associação, como que funciona o grupo da parceria? O grupo da parceria tem como base principal o desenvolvimento consciencial, assim, né? Nós nunca deixamos de lado essa parte, nós acolhemos todas as linhas de pensamento que tratam do desenvolvimento mental, emocional, físico e espiritual. E hoje nós estamos percebendo a importância de darmos um passo evolutivo no sentido de ampliarmos a visão espiritual, que muitas vezes foca muito na parte astral, emocional do ser humano, e desenvolvermos mais o nosso lado mental. Porque a humanidade hoje, no novo ciclo que nós estamos entrando, precisa desenvolver a mente, precisa despertar certas habilidades mentais e trazer essas potencialidades inatas que o ser humano possui para a realização na matéria. E não só trabalhar apenas o seu campo espiritual, o seu campo consciencial. Precisa unificar o interior com a realização e a concretização na matéria, criando assim um mundo mais digno, um mundo com esperança para um futuro melhor e que as pessoas tenham realmente, na prática, uma vida mais consciente. Então, os nossos trabalhos de pesquisa, hoje, fazendo a ponte com o que você perguntou, está muito relacionado a unificar todos os caminhos e grupos e pesquisas que estão relacionados ao plano espiritual, busca de contatos em nível astral, espiritual, mediúnicos, canalizações, enfim, com o conhecimento que a física quântica está desvendando hoje das realidades paralelas. Então, esse é um assunto muito interessante que nós podemos levantar, a diferença entre as dimensões da realidade e os planos espirituais. Rafael, eu vou abrir o telefone para os nossos ouvintes. Quem quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Nós estamos agora ao vivo no telefone DDD 11 30 16 17 64. 30161764. Então, o ouvinte que tiver alguma dúvida, pode ligar que a gente está no ar aqui agora. Rafael, você falou de desenvolvimento mental, de realização. A parte consciencial, ela tem que sempre estar integrada com as nossas realizações, no meu entendimento. Na prática,
Como que a gente quantifica isso? Como que é essa realização, assim, na sua percepção, no seu entendimento? Como que você transforma uma vontade, um pensamento e um desejo em uma realização? Como que é essa dinâmica? Certo. A gente encontra muito na vida de muitas pessoas que buscam a vida espiritual, a vida filosófica, a tendência da pessoa se isolar do mundo. E, geralmente ela acredita que a vida espiritual está relacionada a um desprendimento da matéria. E, na verdade, já dizia Buda, né, antes de Cristo, que o caminho é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. O caminho do meio. Você conseguir trazer a sua realização fundindo a sua consciência, a sua realidade espiritual, com a sua realidade tridimensional aqui na Terra. 3D, a famosa 3D, né? Então isso inclui você trabalhar as suas frequências de prosperidade, as suas frequências de realização, conseguir viver em família de uma forma extremamente consciente e pautada nos princípios da elevação consciencial, né? Os relacionamentos sociais, amorosos, têm que se pautar em cima disso. Então não adianta a gente só buscar as teorias filosóficas e não conseguir realizar isso na vida, né? Concretizar isso na vida, plasmar o que nós pensamos, desejamos e temos a vontade de ser e criar essa separação. Então a unificação que a gente traz tem muito a ver com isso. Esse é um desafio que nós estamos vivendo, né? É um ótimo desafio, Rafael. Eu quero parabenizar você pelo desenvolvimento, pela disposição. Dentro do dia a dia, então nós estamos trabalhando, principalmente aqui em São Paulo, uma correria que você conhece muito bem. Às vezes não temos tempo nem de cuidar do nosso corpo, né? Primeiramente. Como que você enquadra essa mudança? Como que você plasma o pensamento, o desejo, para gerar a vontade da realização no dia a dia? Como seriam os comandos mentais? Como que as pessoas podem aplicar de fato essa teoria, esse pensamento, essa dinâmica que você e o grupo da parceria vem esclarecendo para a gente? E isso está muito relacionado a um conhecimento que está muito pouco revelado hoje na história das linhas de pensamento, enfim. Isso está muito relacionado à sua capacidade de desenvolver suas habilidades mentais e gerar uma frequência um pouco mais acelerada do que geralmente a gente encontra em outros trabalhos. Que as pessoas buscam o seu interior através de uma desaceleração das suas frequências. Então, as práticas meditativas, as práticas que trabalham mais para o plano espiritual, acabam trazendo uma autorrealização em nível interno e consciencial. Sim. Quando o indivíduo compreende a importância do seu desenvolvimento mental, e isso está relacionado até mesmo à aceleração das ondas cerebrais, né? Ele consegue plasmar e realizar com muito mais facilidade a sua vida na Terra, seu pensamento, sua vontade, seus desejos, do que uma pessoa que simplesmente trabalha a sua intuição e o seu pensamento abstrato. Rafael, a maioria das pessoas, a maioria de nós entendemos e nós aplicamos muita meditação. Isso é direcionado para a gente de forma geral, que entra num estado de relaxamento corporal, a gente consegue uma conexão com o eu superior, né? A gente consegue uma conexão com divindades, com o plano espiritual, com o plano astral dentro da meditação. O que você acabou de pontuar é o contrário. Exatamente. Então, como que a gente entende isso? A gente tem outra visão da realidade, acelerando as ondas cerebrais? Exatamente. Esse é o ponto principal da nossa conversa aqui, que eu gostaria de pontuar. Os grupos que estão focados no propósito ascensional, que esse conhecimento que vem sendo trazido na história da humanidade, está muito relacionado à sua libertação espiritual através da morte, né? Nós estamos pesquisando muito, juntamente com os estudos da física quântica, a existência das realidades paralelas, dos mundos paralelos, das dimensões. E descobrimos que é através da aceleração vibracional, ou seja, você conseguir transformar a sua matéria em frequências cada vez mais sutis em nível de aceleração mental, física e vibracional, incluindo a neutralidade das emoções, o trabalho com as emoções, você consegue acessar essas dimensões paralelas, que o interessante é que elas não são, na verdade, os planos espirituais.
existe muita confusão sobre isso. O assunto tá ficando complexo aqui, gente. Vamos continuar sintonizado, colocar a vinheta no ar e vamos falar com o nosso ouvinte logo depois. Muito bem, voltamos aqui com a nossa pauta de hoje, unificação das linhas de pensamento com o Rafael Hungria, para o nosso querido ouvinte que entrou agora. Nós estamos abordando esse assunto e vamos falar com o ouvinte no ar aqui. Alô? Alô? Olá, tudo bem? Quem fala? Alô? Opa. Alô? Boa tarde. Boa tarde, é Oliveira, tudo bem? Ô, Oliveira, tudo bem? Qual é a sua questão, Oliveira? Então, cara, o assunto de vocês está muito interessante, muito pertinente ao que eu estou vivendo ultimamente. Perfeito. Eu diria que eu entrei nessa frequência e sou taxado meio de louco entre os amigos, porque não dá nem para falar sobre o assunto. Exatamente. Mas eu estava agora mais cedo, na hora do meu almoço, discutindo com os colegas ali e falando exatamente disso, dessa coisa, e liguei o rádio agora para variar e vocês tocam nesse assunto. Sobre a frequência que a gente vive e o que a gente está fazendo com o nosso planeta. Exato. Aquilo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente fala, influenciando diretamente no meio em que a gente vive. Cada coisa que a gente faz, como se a gente fosse um dínamo, criador de energia, capta essa energia do meio e transmuta, manipula ela e solta no ambiente, alterando o ambiente para o bem ou para o mal. Exatamente. Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Dentro das pesquisas que são realizadas, nós somos os criadores. Nós somos criadores do nosso mundo. E gostaria da opinião do Rafael a respeito. Faz todo sentido. Só concluir, eu estou nessa busca já há algum tempo. Eu faço meditação, eu entro em conexão mesmo, tentando compreender a verdade, buscar realmente a verdade. Eu estudei já um pouco todas as religiões, exatamente por não concordar com algumas coisas, e falei, eu quero entender a verdade, porque a verdade ela deve existir um pouquinho em cada uma delas. Exatamente. E bate demais com o que eu penso e o que o Rafael está falando. Exatamente. Eu acho que essa é a proposta da unificação, né, Rafael? Exatamente. Nós estamos buscando encontrar esses fragmentos e reunir essas peças, como se fosse um grande quebra-cabeças, né? Nós temos que juntar essas peças e montar esse quadro. Só que, infelizmente, algumas peças desapareceram do planeta, né? E esse é o nosso desafio atual, é focar nisso, encontrar essas peças que estão perdidas aí. Ou reativá-las, né? Reativá-las. Então, eu até falo, eu costumo dizer que nas minhas meditações, depois das meditações, eu vou vendo no passar do dia, no decorrer do dia, no decorrer do tempo, as informações chegam para mim e eu falo, eu estou montando um quebra-cabeça. De repente, uma pecinha se encaixa e a gente consegue perceber um monte de informações que vêm, que estava meio perdida, parece que aquela pecinha se encaixa e tudo se revela. É muito interessante. Eu estou vivendo uma fase da minha vida que é muito, muito divertida. Bate demais com o que vocês estão falando aí. Sim, você está sendo chamado a um despertar. E você vai encontrar que você está buscando o conhecimento. Você está seguindo o verdadeiro mandamento desse ciclo, digamos assim. Eu quero marcar o telefone do Rafael aí. Vocês procurem, todos os ouvintes podem procurar no Facebook a página Grupo da Parceria. E através dessa página nós podemos conversar em box. Todos os interessados nós podemos conversar via Facebook. Não, muito bem, porque de repente eu ultimamente tenho me sentido um estrangeiro. Os assuntos que eu gosto de falar parece que não bate com ninguém. Você é um estrangeiro, sim. E esse é um assunto que nós podemos já tratar aqui, se você continuar na escuta. E com certeza você acabou de encontrar o seu país. Adorei o assunto. Beleza, tenha uma boa tarde, viu? Tá, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito interessante, ótimo. Muita gente está realmente despertando, muita gente está interessada nessa unificação e nós estamos realmente vivendo algo que é grandioso. A humanidade está para dar um passo muito grande. Acho que chegou o momento de a gente estabelecer bases firmes, né? União, consciência grupal. Eu acho que muito foi dito e pouco foi feito. Exatamente, Rafael. Eu tenho certeza que chegou o momento e a gente está aqui justamente para despertar, para passar informação, para pesquisar, para ser essa parte da realização. Rafael, você voltando ao que você tinha dito, que a gente já está quase no finalzinho do programa,
Para eu entender melhor o que você disse sobre planos, sobre dimensões. Então nós sabemos que na parte astral nós temos várias entidades, vários líderes, mas você tocou num ponto que me intrigou bastante. Em algum momento você me disse que tem multidimensões e sugeriu que existe uma possibilidade de um contato dentro dessas outras dimensões fora do plano astral? Exatamente. Porque nas nossas pesquisas nós descobrimos que o plano astral faz parte da terceira dimensão, assim como os planos espirituais em geral. E a evolução ascensional do ser humano, através da reencarnação, leva ele ao caminho da ascensão. As dimensões, os mundos paralelos, eles existem de forma que são mundos mais acelerados que o nosso. Não são os planos espirituais. E é interessante observar que existe realmente vida nessas dimensões. Existem inteligências que estão presentes na Terra, que vieram para ajudar a humanidade, e são seres que muitos chamam de extraterrestres. Opa! Estes seres são seres dimensionais, que são diferentes dos seres desencarnados, não são os mesmos. Muita gente confunde isso. É muito interessante esse estudo. E dentro dessa sua pesquisa, dessa sua caminhada, você teve algumas experiências com essas multidimensões ou até com extraterrestre? Tive. Isso faz parte de nossas pesquisas. Inclusive, a parceria que nós esperamos que ocorra um dia, e vai acontecer, é justamente essa. Nós acreditamos que, da mesma forma que ocorreram contatos do plano espiritual com a humanidade, através de médiuns e outros grupos, neste novo ciclo, nós temos certeza que esses seres, que esses irmãos do espaço estão chegando para estabelecer contatos com a humanidade, não mais através do plano astral, mas através de contatos físicos e verbais que vão se estabelecer com diversos grupos no planeta. Nossa pesquisa está muito em cima disso, entendeu? E essa parceria, que eu costumo dizer, é a parceria com os seres universais, com os deuses da humanidade, que sempre estiveram presentes e estão voltando e vão se apresentar a nós. Olha, eu vou tomar bastante multiox para estar bem lúcido, para ver se esse contato além das suas pesquisas, eu também acredito nisso, faz parte do meu cotidiano também pesquisar sobre esses seres de parcerias. Hoje a gente tem em várias redes televisivas, Discovery Channel, History Channel, documentários afirmativos de que existem extraterrestres, porém que que não se sabe a intenção que eles chegam até aqui. Eu vou agradecer a ilustre presença do Rafael Hungria. Para quem quiser maior contato com eles, a página Grupo da Parceria no Facebook. E quem tiver mais algumas dúvidas ou sugestões de pauta, pode mandar e-mail para Alan com 2 L's, em busca de conhecimento, @gmail.com. Muito obrigado pela sua participação no programa e eu espero que a gente se encontre muitas vezes por aí, Rafael. Obrigado a vocês e vamos em frente, carregando a luz do conhecimento, devolvendo-a para a humanidade, na unificação.